Já parou pra pensar que a casa do Bob Esponja é uma das casas mais aconchegantes de todos os desenhos? E eu não tô brincando, desde criança quando eu assistia eu ficava pensando como que eu queria morar ali dentro. Mas o que me deixava mais pensativo era o espaço interno daquela casa. Não faz sentido nenhum e eu não sei como que cabe tanta coisa ali. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a casa inteira dele. Tem quarto, cozinha e garagem, mas hoje a gente vai falar de um lugar ainda mais misterioso, que é a biblioteca do Bob Esponja. E sim, o Bob Esponja tem uma biblioteca na casa dele, e ela confunde muito mais do que parece. Fica comigo que hoje a gente vai ver vários detalhes sobre ela hoje. A biblioteca aparece em 19 episódios ao longo do desenho todo. Parece bastante, mas lembra que o Bob Esponja tem uns 500 episódios no total, então 19 é pouco. E mesmo assim, eu fiquei surpreso que era 19, porque eu achei que fosse bem menos. E talvez a gente devesse saber mais sobre esse cômodo, e é exatamente isso que a gente vai descobrir hoje. A biblioteca aparece pela primeira vez na primeira temporada, no episódio da autoescola. Sabe aquele episódio clássico que o Bob Esponja reprova na prova de direção pela primeira vez que a gente vê no desenho? Com certeza não é a primeira vez que ele reprovou no universo do desenho, mas é a primeira vez que aparece pra gente. E ele tá todo deprimido, e aí o Patrick fala com ele pelo walkie-talkie, mandando ele ir até o armário dele pra uma surpresa. Já estou cansado de levar bomba no exame. Eu já fiz isso 37 vezes. O que é, Patrick? Eu tenho uma surpresa pra você. Patrick, eu não estou afim. Saia da cama agora. Vá até o closet para uma surpresa. E o Bob Esponja vai até uma porta e desce por um escorregador. E sim, o cara tem simplesmente um escorregador dentro da casa dele que leva direto para a biblioteca. Primeiro, por que ele tem um armário dentro da biblioteca? E segundo, por que tem um escorregador? A estética dessa cena é incrível, dá uma sensação muito específica naquele ambiente. E ainda descobrimos que lá tem uma cadeira e que o Patrick passou o episódio inteiro na biblioteca lendo o diário do Bob Esponja. Ou seja, o Bob Esponja tem livros de verdade lá. E no próximo episódio que a gente vê a biblioteca, o Bob Esponja deixa a geladeira aberta e congela a casa inteira, incluindo a biblioteca. E essa cena é boa porque ela dá pra gente uma visão completamente diferente do ambiente. Tem um piano lá, que já tava lá desde a primeira temporada. Tem uma lareira feita de concha, que é esteticamente incrível de uma forma que só o fundo do mar explica. E tem um quadro enorme na parede que parece ser do próprio Bob Esponja. Mas pensa uma coisa, é um autorretrato? Isso pareceria mais ser uma coisa do Lula Molusco do que do Bob Esponja. Então quem que é esse no quadro? É o próprio Bob Esponja ou é um ancestral? E guarda essa pergunta porque ela vai aparecer de novo mais pra frente. E antes que alguém pergunte, aquela cena do episódio Tempo de Sonho, onde o Bob Esponja vai parar numa biblioteca enorme no sonho do Siriguejo, não é a biblioteca da casa dele, é um outro lugar. Tem livro nos dois, mas são locais diferentes. E na segunda temporada, a biblioteca aparece logo no primeiro episódio. O Bob Esponja acha que tá feio, e ele entra em crise existencial e vai pra biblioteca tocar piano, ou órgão, ou seja lá o que for aquele instrumento. Mas o ponto é que ele tava lá desde a primeira temporada confirmado. E um fato curioso, que é aí que acontece uma das cenas mais clássicas de todo o desenho. O Patrick tenta ajudar o Bob Esponja e conta aquela história do ouriço feio. E no fim, ele não ajudou em nada. É a história do mexilhão feio. Era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio que todo mundo morreu. Acabou. Mas cara, esse é provavelmente o melhor momento da biblioteca em toda a série. E provavelmente você lembrava dessa cena, mas você não lembrava que ela era na biblioteca. E na quarta temporada, tem uma cena triste que o Bob Esponja fica na biblioteca ouvindo a música do Siriguejo enquanto chora porque o Gary fugiu de casa. E a cadeira é a mesma que apareceu antes, e tem uma janelinha nas estantes de livro que dá vista pra fora. E sim, uma janela dentro da estante. É uma lógica meio que clássica de Bob Esponja. E aqui começa a ficar bem interessante. Na sexta temporada, tem um episódio que o Bob Esponja começa acordando com um barulho estranho e indo lá investigar. E ele abre a porta do quarto e desce pelo escorregador. É melhor eu dar uma olhada. Quem está aí? Pra trás, estou armado! E sim, o escorregador voltou. A primeira vez desde a primeira temporada. Mas aí ele sai da biblioteca por uma porta que leva a uma escada que leva para o andar de baixo. Mas vamos pensar o seguinte. Se o quarto é em cima,
o escorregador desce para o segundo andar onde fica a biblioteca. E de lá tem uma escada para o térreo. Isso significa que o abacaxi do Bob Esponja tem 3 andares? E sim, isso foi confirmado num vídeo oficial do canal do Bob Esponja no YouTube que mostra todos os cômodos da casa. Térreo, segundo andar com a biblioteca, terceiro andar com o quarto. Então sim, pode até não parecer, mas o abacaxi dele é como se fosse um prédio residencial. O cara simplesmente mora numa mansão. E o mais louco é que a partir de certo ponto da série, o escorregador simplesmente some por várias temporadas. A gente fica sem saber como que o Bob Esponja desce pra lá. Talvez ele voe, talvez ele teleporte, ou talvez o roteirista tenha simplesmente esquecido. São opções igualmente válidas. Já na 7ª temporada, tem um episódio que é o Um Amigo pro Gary. O bicho de estimação novo do Bob Esponja enlouquece e começa a perseguir o Gary pela casa toda. E eles acabam parando na biblioteca. E a gente vê o órgão ainda lá, uma janela dentro da estante de novo, e o quadro do peixe amarelo que substituiu o retrato misterioso. E o mais importante, o armário da biblioteca apareceu de novo, com o que parece ser uma escotilha no topo. E sim, uma escotilha dentro da biblioteca, que ficaria acima do quarto do Bob Esponja. E isso não faz o menor sentido, mas funciona perfeitamente na lógica do desenho. E o que eu mais respeito nessa série é que, apesar de tudo, a biblioteca fica surpreendentemente consistente. Os mesmos objetos aparecem e simplesmente mantém do mesmo estilo. Ao longo das 6 temporadas, o cômodo se mantém reconhecível, e isso sim que é cuidado com os detalhes. Na 11ª temporada, finalmente tem um episódio inteiro que se passa lá dentro. O Patrick entra na casa, sobe as escadas e pergunta o que é aquele quarto secreto. Espera um pouquinho aí, Bob Esponja. O que tem nessa sala secreta? Não é uma sala secreta, Patrick. É a minha biblioteca. O que essa palavra quer dizer? Biblioteca é um parquinho para a mente. O que é um pouco estranho porque ele claramente já esteve lá, mas é o Patrick e simplesmente a gente não pode culpar o Patrick por não lembrar. E no episódio, o Patrick lê tanto que a cabeça dele fica grande demais para passar pela porta. Puro clássico. Mas o que a gente aprende sobre a biblioteca em si? Praticamente nada de novo. Todas as cenas são na frente de uma estante. A grande revelação sobre o cômodo mais misterioso da casa é que tem livros nele. E assim segue a história da biblioteca do Bob Esponja. Um cômodo que aparece em 19 episódios, tem escorregador, tem lareira de concha, piano, uma janela dentro da estante, fica num prédio residencial de 3 andares disfarçado de abacaxi, e ainda assim a gente mal sabe o que tem do outro lado da sala. Mas o que eu acho mais legal é que mesmo aparecendo em poucos episódios, eles conseguiram dar uma importância tão grande para essa sala que eles sempre mantiveram uma constância muito grande do que aparece ali. Mas o que você acha desse cômodo? Você já tinha reparado nessas coisas que a gente viu aqui? Deixa aí nos comentários e se inscreva para não perder o próximo vídeo.